Dinheiro digital que pode ser enviado de uma pessoa para outra, sem o envolvimento de nenhum banco ou governo. E a melhor parte é uma moeda forte. É muito difícil fazer mais Bitcoin. Cada moeda nova só é adicionada ao estoque depois que o computador trabalha muito para solucionar um problema de matemática em que não há atalho. E a resposta custa tempo e energia. Tá, mas se tá no computador, eu não consigo copiar e colar? Não com o Bitcoin. Olha, existe um registro público de cada Bitcoin que já foi criado. Se chama blockchain. É como um quebra-cabeça. E cada Bitcoin tem um formato único. Como todo mundo pode ter uma cópia desse registro público, se alguém tentar falsificar um Bitcoin, 18 quilos de urso de goma, 2 bitcoins. ele não vai se encaixar no quebra-cabeça. Vai ser rejeitado pela rede antes de qualquer pessoa usar. Por isso o Bitcoin é tão seguro contra criminosos e contra o governo. Falou criminosos 2 vezes. E ao contrário do dólar, que pode ser impresso infinitamente, sempre vai existir somente 21 milhões de bitcoins. É quase impossível inflacionar ele. O único jeito de conseguir é ganhar ou comprar de alguém que tem. Aham! Sem querer ofender, mas se você controla o Bitcoin, não pode manipular ele igual ao governo? Eu não controlo ele. Esse poder não é de uma pessoa. Ele é controlado por uma rede pública de usuários de Bitcoin. E qualquer pessoa pode participar. E se alguém quiser mudar alguma coisa no código do Bitcoin, precisaria que a maioria dos milhões de usuários de Bitcoin concordasse. Do contrário, a alteração não acontece. E quando é que a maioria de nós concorda em alguma coisa? Papel higiênico de folha simples é um lixo. Tuxê. Nossa, eu não sabia que um dinheiro inventado podia fazer tanto sentido. Atualmente, milhões de pessoas enviam Bitcoin instantaneamente de forma barata para outras pessoas no mundo todo, sem intermédio de nenhum banco ou governo. E como o Bitcoin é uma moeda forte e não pode ser impresso, quanto mais pessoas usam, mais valioso ele fica. Emily, se a gente aceitar o Bitcoin do Lion, pode ficar rico. Assim eu consigo pagar a faculdade inteira. E você pode terceirizar seu filme e pagar pra ter seu nome nos créditos. Calma aí, eu não tô dizendo que o Bitcoin vai enriquecer vocês agora, nem que vão ficar ricos. Nesse momento, cerca de 1% do mundo tem Bitcoin. E como ele ainda tá sendo adotado, em alguns dias ele se valoriza e em outros não. Além disso, investimentos, apesar de lucrativos, podem ser arriscados. Só invista no que tá disposto a perder, já sabemos. Nossa, que idiota, o cara gastou 10 mil bitcoins. Como você disse, foi 5 dias de mineração na época. Então se ele gastou 10 mil nas pizzas, não tinha só 10 mil. Juntei tudo isso aqui, vou gastar tudo e não vou ter nunca mais nada, né? Esse cara precisa estar muito bem de vida hoje. Agora, esse dinheiro não foi pra um dono de pizzaria que ficou bilionário com Bitcoin. Foi uma pessoa que intermediou o negócio. Exato, e esse cara gastou tudo. Tá viajando com a namorada e foi gastando todo o dinheiro. É, se fala muito de disciplina, né? Inclusive eu aprendo muito. O cara tava numa viagem pelos Estados Unidos, de van. Você olha na blockchain, lá dá pra ver as transações dele até hoje. Gastou quase tudo em 2 semanas. No que, cara? Porque não tinha nem como gastar direito. Boa pergunta. Maiores críticas ao Bitcoin, o tiozão terreno manda essa, né? Bitcoin não tem lastro. O tipo de cara que ainda acha que o dólar é lastreado no ouro, ou até acha que o real tem lastro no ouro, né? Vamos falar do fim do lastro, né? 71. O que veio antes disso? Foi o acordo de Bretton Woods. A Segunda Guerra Mundial chegando ao fim, os países se reúnem pra reconstruir a economia global e existe uma proposta. E a proposta é criar uma moeda global controlada por todos os países. Essa era a primeira proposta que tava na mesa de Bretton Woods. Os americanos falam, não, os dólares, pô, muito melhor que criar uma moeda nova. Aí os países mandam ouro pros Estados Unidos, os Estados Unidos mandam dólar, e eles usam o dólar pra contratar os Estados Unidos pra reconstruir a economia, cara. E assim monta-se a hegemonia econômica norte-americana. Então de 44 a 71, o dólar tinha lastro no ouro. E por que isso foi quebrado? Porque os Estados Unidos estavam presos na guerra do Vietnã. 10 anos mais de guerra, bilhões de dólares no esforço de guerra. Os europeus olharam e falaram, cara, esses caras estão imprimindo mais dólar do que eles têm ouro. É a única maneira que eles estão financiando essa guerra. Vamos devolver a cédula e vamos pedir o ouro de volta. A França ancora um navio de guerra na costa norte-americana e resgata toneladas de ouro. É depois disso que o Nixon vai na ar e termina com essa parada. Não tem mais esse negócio não. Agora o dólar é o dólar e o ouro é nosso. É legal ter lastro porque você impede que a expansão de base monetária ocorra infinitamente. O lastro previne a impressão desenfreada. Bitcoin tem um limite máximo, gravado no código. Bitcoin não requer lastro, velho. Bitcoin pode ser o lastro. Tá na dúvida se o país está imprimindo mais do que ele tem, você pode auditar a carteira daquele país.